Guerra da Ucrânia reacende antissemitismo na Rússia com a agência judaica na mira. Cidade de São Paulo, Folha Press. Entre as muitas questões levantadas pela guerra da Ucrânia na Rússia, envolvendo notadamente o nacionalismo, outro debate antigo voltou a crescer: o do antissemitismo. Uma das formas pelas quais ele ganhou corpo pode ser medida pelo fluxo de judeus que deixa o país e a ditadura aliada da Belarus. Do ano passado, quase 40 mil deles partiram em direção a Israel, segundo a agência judaica. Em 2021, dos 27 mil imigrantes que a nação do Oriente Médio recebeu, 28% era da Rússia, a maior fatia, e 11% da Ucrânia. Há uma concepção histórica de que sempre quando as coisas não vão bem em Moscou, a situação fica perigosa para os judeus, diz Ana Schittersnich, especialista na cultura judaica russa e professor na Universidade de Toronto. Pinchas Goldsmith, rabino-chefe da capital russa desde 1983, por exemplo, deixou os pais com a família 2 semanas após o início da guerra. Vemos o aumento do antissemitismo enquanto a Rússia volta a um novo tipo de União Soviética. Por isso, acredito que a melhor opção para os judeus russos seja partir, disse ele, no final de dezembro, ao jornal britânico The Guardian. Perseguições são relatadas desde os tempos do Império. No final do século XIX, o assassinato do czar Alexander II e outros crimes foram falsamente atribuídos à comunidade judaica, o que motivou casos de revanchismo e morte de judeus. Também na área da atual Ucrânia, bastada a União Soviética, o regime comunista fechou sinagogas, prendeu judeus e negou a imigração de vários deles para Israel. Com o fim da União Soviética, o antissemitismo, em certa medida, refluiu, a ponto de, em 2000, o então recém-eleito Vladimir Putin participar de celebrações do feriado de Hanukkah. Ainda assim, pesquisa recente do Instituto Independente Levada mostrou que só 13% dos russos dizem aceitar um judeu na família e 7% entre os colegas. No começo da guerra, há quase um ano, uma série de episódios envolvendo a religião judaica ajudou a pautar o conflito resultante, ora em incidentes diplomáticos, ora em meios de forjar alianças geopolíticas de Moscou, citando a suposta desnazificação do Estado ucraniano como justificativa da invasão, ao chanceler Sergei Lavrov fantasiando sobre uma origem judaica de Adolf Hitler para explicar como um país governado por um judeu, no caso Volodymyr Zelensky, poderia ser nazista. Nos últimos meses, o cerco antissemita na Rússia se voltou contra a agência judaica. A justiça acusou logo que auxilia a imigração para Israel em cerca de 70 países de violar leis de privacidade ao recolher dados de cidadãos sem autorização do Kremlin. A Procuradoria pede o fechamento da organização. Em dezembro, o Tribunal de Moscou adiou a audiência sobre o caso. 2 meses antes, o mesmo havia acontecido com o prédio da corte, tendo de ser esvaziado sob a ameaça de explosões. Não há evidência de que a possível intimidação estivesse associada ao processo. Analistas consideram baixo, porém, o risco de a agência ser fechada em breve. Aliados dos Estados Unidos e Israel têm mantido certa neutralidade do conflito, mesmo que desde que o início dele já tenha ocupado o posto de premier o direitista Naftali Bennett, o centrista Yair Lapid e o ultradireitista Benjamin Netanyahu, que assumiu na virada do ano e já conversou tanto com Putin como Zelensky. A Rússia tem hoje uma população estimada de 150 mil judeus, mas Tel Aviv contabiliza 600 mil russos elegíveis para a cidadania israelense, segundo a visão que considera judias as pessoas convertidas ou cuja mãe é adepta da religião. Para Daniel Dweck, diretor do Instituto Brasil-Israel,
O conservadorismo russo defendido pelo Kremlin contribui para o isolamento da comunidade, a ascensão do judaísmo da modernidade, assim como o das mulheres da comunidade LGBTQIA+, e dos negros geram resistência do tradicionalismo cristão. Segundo X, a maioria dos judeus que saíram da Rússia e da Belarus nos últimos meses integra a classe média alta urbana com conexões fora do país. Alguns estão se mudando para Israel, mas há outros indo para os Estados Unidos ou ex-república soviética. Quanto mais dinheiro tem, mais longe pode ir, diz. Em Israel, país com um custo de vida mais elevado que é o da Rússia de hoje, o jornalista Olga Bakushskaya, 56, criou um grupo recém-chegado, sejam bem-vindos, que o ajudou, que chegam a, por exemplo, encontrar emprego e educação, alugar uma casa e lidar com burocracia estatal. Mais de 20 mil pessoas foram acolhidas, entre elas judeus ucranianos, por Bakushskaya, que já passou por a situação. Ela conta que deixou a Rússia em 2014, sentiu-se perseguida após a anexação da Crimeia. Israel não é o país mais fácil para emigrar, mas é a oportunidade que temos.